Bom dia a você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Peço perdão porque ontem não foi possível gravar o vídeo, mas aqui estamos com o vídeo que Deus nos dá. Peço ao Senhor para abençoar a tua vida, abençoar todos os teus familiares. Nós vamos orar, mas eu quero deixar o título dessa mensagem com você. Por que Deus está em silêncio? Por que Deus está em silêncio? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, pela palavra do Senhor, pela paz do Senhor que entra, Deus, nos nossos corações e mentes e faz com que, ó Deus, nós estejamos dispostos a Te servir. Esta palavra é uma palavra para as nossas vidas e também, ó Deus, serve para muitas pessoas, ó Deus, que nós conseguimos enviar esta palavra para que eles entendam como é o agir do Senhor. No nome de Jesus, abençoa essa pessoa que ora comigo e abençoe os seus familiares também. No nome de Jesus. Amém. Porque Deus está em silêncio? É uma questão, né? Uma pergunta. E às vezes nós não temos resposta para isso. Nós perguntamos, Senhor, por que o Senhor não fala conosco? E Deus fica em silêncio e então nós tomamos a nossa atitude de esperar até que Deus fale. Vamos ler a palavra de Deus que está em Josué capítulo 3, versículo 1, 5, 7 e 8. Lemos assim então a palavra de Deus. Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão e ali acamparam, antes de atravessarem. Versículo 5. Disse também Josué ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Versículo 7. E disse o Senhor a Josué: hoje, pela primeira vez, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o povo de Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegarem à beira das águas do Jordão, ali parareis. Então Deus, depois de falar com Josué que pela primeira vez naquele dia, ele iria engrandecer o nome dele diante do povo de Israel, para provar ao povo de Israel de que como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué. E Deus deu a ordem então. E você ordenará aos sacerdotes que levam a arca da aliança assim: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis, né? Nós já falamos que Deus disse a Josué sobre a morte de Moisés e disse: meu servo Moisés é morto, né? Deus comunicando a Josué. Então, Deus diz a Josué: prepara-te. Isso foi lá no capítulo 1. Prepara-te. E Josué, então, animado com a palavra de Deus, né? Muito empolgado, porque Deus falara com ele ser forte, corajoso, não tema e nem se espante. Essas 4 coisas Deus falou com ele, e eu adicionei uma quinta coisa, né, para Josué, o quinto requerimento de Deus, que era: tenha fé. Então, ser forte, ser corajoso, não temer a nada, não se espantar e ter fé. Essas 5 coisas precisavam para Josué. Josué se empolgou com a palavra de Deus, porque foi uma palavra abençoadora. E Josué então começa a agir. Começa a preparar o povo, dizendo: estejam preparados, porque em 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Esse ânimo de Josué, né, fez com que o povo então ficasse emocionado, o povo ficasse acreditando no que estava dizendo Josué que iria acontecer com eles. Mas o que acontece é que Josué secretamente no capítulo 2 manda 2 espias, conforme nós já meditamos também, né? Aí ele manda 2 espias para espiar a terra, primeiro que estava do outro lado do Jordão, e também a cidade de Jericó.
da cidade de Jericó até o Jordão, eu disse que havia ali mais ou menos 10 quilômetros, né? Então o povo iria fazer o contrário, iria atravessar o Jordão, espiar a terra e depois espiar Jericó para trazer notícias para ele. Mas ele fez isso secretamente. Então você pode perceber que do primeiro dia que Deus falou com Josué, até a volta dos espias e a preparação, que é esse capítulo 3 aqui que nós lemos, Deus não falou nada com Josué. Josué estava agindo por fé, por determinação. Ele achava que era aquele momento e até estipulou, em 3 dias atravessaremos o Jordão. Só que, secretamente, ele manda 2 espias ao Jordão. Para 2 espias andarem 10 quilômetros, era fácil, coisa que eles fariam, talvez, se corressem, talvez em 2 horas. Né? Eles correriam esses 10 quilômetros em 2 horas. Mas eles não iriam correr, eles iriam espiar bem, né, do outro lado do Jordão. O Jordão tinha aproximadamente de 20 a 30 metros, estava em cheia, né? Então haveriam dificuldade, eles deveriam procurar um lugar mais raso para atravessar talvez, mas foi bom para eles e eles foram. Josué, então, manteve esse segredo do povo para não criar alvoroço, como nós dizemos, né? Quando os espias demorassem ou qualquer coisa, o povo ficava alvoroçado, achando que morreram, achando que ficaram por lá, que não querem mais voltar, que gostaram da terra, qualquer coisa que gerasse dúvida na cabeça do povo. Então, sabiamente, Josué, o que ele faz? Ele faz isso secretamente e manda os espias. E requereu deles também, quando voltassem, eles contassem diretamente para eles como seria. Bom, os espias vão. Só que nesse período que Josué achava que eles voltariam rápido, eles não voltaram. Eles ficaram realmente lá entre 3 a 4 dias, né? O dia que eles passaram dentro de Jericó e mais 3 dias que eles então tiveram que esconder nos montes até que os perseguidores deles voltassem para Jericó. E então eles atravessariam o Jordão e chegariam até Josué para dar a notícia. E fizeram assim. Obedeceram à voz daquela mulher estrategista Raabe, né? E ficaram ali os 3 dias, e então atravessa e conta tudo para Josué. Bom, Josué se empolgou tanto com o que eles disseram que Raabe havia dito. Eles disseram para Josué, olha, a terra é nossa, Deus nos deu a terra. Possivelmente, eles falaram também, né, a Bíblia não registra, mas talvez num relato ou outro, falasse da fartura que existia ali em Jericó, da água boa que existia ali, de um povo soberano, de muralhas soberanas, né, intransponíveis. Falaram toda coisa boa de um povo inteligente, inclusive de Raabe, a mulher inteligente e capaz. Bom, o que acontece, e também relataram a Josué, né? A Bíblia não fala isso, mas relataram a Josué pela atitude mais da Josué, é que eles fizeram um acordo com Raabe. Bom, no capítulo 3, então, diz o seguinte, que Josué, muito empolgado, talvez nem tenha dormido direito, levanta de madrugada. Deus tem compromisso com aqueles que acordam de madrugada. Hoje mesmo, eu acordei 2h36 da manhã. Tentei dormir até às 6 para então orar e não consegui dormir. Então, às 4h20 ou 4h15, eu já estava de joelhos orando ao Senhor. Deus disse na sua palavra, os que de madrugada me buscam, me acharão. E eu gosto de repetir a outra fala de Deus, o seguinte, quem me busca de madrugada, eu revelarei a ele os meus segredos. Você quer ser bem sucedido na vida? Acorde cedo. Comece o teu dia cedo. Comece antes dos demais. Ali a Bíblia diz que Josué então despertou, né, pela madrugada. E Josué despertou e deu ordens então aos oficiais, vamos preparar o povo, porque nós vamos atravessar o Jordão. Estava ele muito animado, mas já era 3 ou 4 dias que ele havia dito que em 3 dias, então o povo estava preparado. Foi só acionar o povo e o povo então começa a andar. Tem um segredo aqui que eu acredito que Deus falou pessoalmente a Josué. Ele não falou publicamente a Josué e Josué guardou isso em segredo, o que Deus havia falado para ele antes, lá no capítulo 1,
Agora Josué está agindo pela fé, agindo pelo que os espias falaram e agindo porque ele acreditou que Deus seria com ele. Então, ele dá ordens aos sacerdotes também, passem na frente do povo. E como Deus viu que Josué, já no capítulo 3, estava muito animado, Josué estava crendo que aquilo ali aconteceria, e olha que estava próximo da Páscoa. Então, eles não podiam fazer mais uma Páscoa do lado de lá. Josué talvez queria fazer a Páscoa do outro lado. E o que acontece? Que então, depois que Josué prepara tudo, prepara o povo e diz, vamos caminhar. Eles estavam aproximadamente 16 quilômetros fora do Jordão, onde estava Sitim. E eles estavam 16 quilômetros. Então tinha que caminhar esses 16 quilômetros e ali se acampar, né, na margem ali do Jordão, para então estarem preparados para atravessar. O que ocorre é que Josué, então, tão animado, Deus surpreende a Josué de novo. E Deus então volta a falar depois de 3 dias ou 4 sem falar com Josué. Deus volta a falar com Josué, que é exatamente o que lemos. E disse o Senhor a Josué, porque Josué havia dito ao povo o seguinte: olha, vocês estejam preparados. Esse é o primeiro ponto. Mas Josué fala com o povo no versículo 5 o seguinte: santificai-vos, pois amanhã, Josué determinou que dia que o Senhor iria fazer maravilhas. Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu creio que esta palavra de Josué, essa atitude de santificação, e ele possivelmente, o líder tem que ser exemplo para os demais, possivelmente ele se santificou. Mas você percebe que Deus está em silêncio. Deus não falou com Josué. Por que Deus está em silêncio? Talvez fosse essa pergunta de Josué, mas ele acreditava que Deus estava no comando de todas as coisas e ele tinha uma promessa de que Deus era com ele. Ele, por sabedoria, ele não faria nada que iria ofender esta vontade, esse plano de Deus. E então o que acontece com essa atitude de santificar, de colocar o povo para se santificar, eu creio que isso agradou a Deus. Eu tenho facilidade de pensar que Deus então se derreteu. Que Deus então, ele diz, não, agora eu estou em silêncio, mas eu vou falar com o meu servo Josué. E então Deus toma uma decisão tão linda, que é o versículo 7. E disse o Senhor a Josué, hoje, pela primeira vez, olha, Deus marcou exatamente, hoje, pela primeira vez, eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel. Porque o povo tinha olhos para Moisés. O povo viu maravilhas com Moisés. Possivelmente mais de 10 milagres depois que o povo saiu do Egito. Aconteceu Deus usando Moisés e usando Arão. Então Josué estava ali num comando militar, né, onde Moisés aprovou e pôs as mãos sobre ele. Mas até então Deus falou com ele em segredo. Lembra lá da tenda quando Deus falou com ele? Agora Deus fala com ele no capítulo 1 em segredo. E eu creio que ele guardou este segredo para ele. Mas agora com essa atitude de santificação, colocou o povo para santificar, Deus então reage e diz, eu vou falar com o meu servo. E a Bíblia diz que Deus falou com Josué exatamente isso. Hoje, pela primeira vez, vai começar aqui e agora começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, de todo o povo de Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué estava ciente disso. Deus já havia falado para ele que seria. Moisés já tinha dado esse respaldo a ele. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Mas agora é Deus falando que quer provar ao povo que Josué é o líder que ele vai usar e usar de maneira sobrenatural. E Deus dá uma segunda ordem. Ordena aos sacerdotes que levam a arca assim, ou que leva a arca da aliança assim. Dê esta ordem para eles. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Eu vou parar na leitura, porque depois disso aqui, há uma prova tremenda
que Deus vai fazer, uma prova tremenda que Deus vai fazer com Josué, e que Moisés não passou nela. E Deus vai deixar esta prova para Josué neste momento que Deus falou. Aí parareis, os sacerdotes vão parar na beirada do Jordão. Deus tinha este momento especial para então mostrar a Josué e mostrar ao povo, mais uma vez, a Josué e também aos olhos de todo o povo de Israel, que Deus estava com ele e que Deus começava ali o operar dele, o engrandecimento dele na vida de Moisés, de Josué. Que maravilha, porque a orla do Jordão seria o fim do deserto, o fim da caminhada, né? O fim do sofrimento, o fim da profecia de Deus, porque dali para frente Deus irá cumprir tudo aquilo que ele diz. Que maravilha é saber que Deus, ele fala, ele faz um silêncio e ele volta a falar quando nós decidimos santificar as nossas vidas. Alguns escritores judeus creem que Deus faz parceria com o homem. Alguns rabinos creem que Deus faz sempre parceria com o homem e que para o milagre de Deus acontecer na vida do homem é necessário que o homem faça algo. Assim, creem eles, os rabinos, ensinam assim. Aqui nós estamos vendo essa prática na vida de Josué, ensinando o povo e dizendo ao povo: santificaremos hoje, neste momento, porque amanhã Deus fará maravilhas. Não é para nós, não, é no meio de nós. Eu quero lembrar você uma curiosidade que talvez você tenha. A vara de Moisés desaparece. A vara de Moisés não é nada que Josué herdou. Não se tem notícia da vara de Moisés. Aquela que abriu o Mar Vermelho, aquela que tocou na rocha, né, por 2 vezes, né, uma lá em Refidim, na rocha, e depois em Cádiz Barneia, tocou na rocha, foi onde Moisés teve o problema dele com Deus, mas esta vara não tem notícia dela. Mas agora Deus vai operar de forma na vida de Josué diferente, mas com o mesmo poder que operou com Moisés, ele vai operar diferente na vida do militar Josué. Porque Moisés era um pastor. Josué era um valente guerreiro, um militar, um homem que ia na frente, um homem que sabia o que era batalhar para o povo, no meio do povo e com os valentes do povo. Por que Deus está em silêncio? Essa semana passada eu fiz um jejum de meio período durante 7 dias. Por que eu fiz esse jejum e santifiquei a minha vida? Porque Deus estava realmente em silêncio na minha vida. E então o que aconteceu é que eu preferi então fazer esse jejum. Por quê? Fazendo esse jejum, certamente eu iria entrar na presença de Deus, no coração de Deus, para Deus então falar comigo, para Deus então tomar uma providência na minha vida, porque Deus estava em silêncio. Eu estava falando para minha irmã Maria Vieira que Deus só me dava as mensagens que tenho gravado para vocês. E lia a Bíblia, e estudava por 8, 10 horas, 1h30, 2 horas, 2h30 de oração de joelhos, mas Deus estava em silêncio. E então o meu período de jejum terminou ontem. Eu exaltei o nome de Deus ontem. Ao meio-dia ontem, depois de 7 dias, eu estava dizendo: Senhor, aqui eu entrego o meu jejum. Receba, mexa comigo. Tire de mim o que não é teu. Não me deixe pecar contra ti. E então entreguei o meu jejum de 7 dias, meio período, para Deus. E o que eu quero dizer a você é que Deus, ele fica em silêncio por um tempo, mas Deus volta a falar. E quando Deus volta a falar, ele fala com você com amor. Ele esteve em silêncio com Josué, falou no primeiro dia, silenciou no segundo e volta a falar só no terceiro dia. Por quê? Porque Deus queria falar coisas grandes com Josué. E Deus queria que Josué caminhasse, primeiro sendo forte,
sendo corajoso ou valente, determinado, não temendo a nada e não pasmando. As muralhas de Jericó não pasmam nada a Josué, porque Josué tinha fé em Deus. Você quer ter fé em Deus? Você quer que Deus te abençoe? Hoje eu estive orando por um presídio que a minha mensagem está chegando lá dentro, para os prisioneiros lá. Eu estou orando para que Deus os liberte, que Deus os guarde, que Deus mude a vida deles e faça deles grandes homens do Senhor, sendo usado pelo Senhor, dentro e fora do presídio. Que maravilha, que alegria para mim saber que a mensagem, além dela chegar na tua casa, ela chega agora também nos presídios, já passou por hospital, enfermeiras estavam assistindo as minhas mensagens no Hospital de Governador Valadares, e agora eu posso ter essa alegria de dizer para você que Deus não fica calado por muito tempo. Deus vai bradar, e Josué agiu exatamente como Deus queria que ele fizesse, e nós vamos guardar para amanhã esta prova que Deus provou a Josué. E quero te adiantar, ele passou no teste, na prova de Deus. Onde Moisés falhou, Josué passou e passou bem. Então, vamos santificar as nossas vidas e buscar a Deus e entender que Deus é maravilhoso, que Deus é santo e que Deus é tremendo. Você nem imagina, eu tenho vários ataques em páginas sociais. Ontem eu fui chamado de mané, de enganador. Para alguns, a pessoa estava afirmando que não existe Deus. Engraçado que a pessoa crê na certidão de nascimento que ela não viu e chama aquela pessoa que está ali na certidão de nascimento de pai e de mãe. Elas pegam a propriedade, escrevem num papel que pertence a elas e assim é. Mas não acreditam na palavra de Deus. Deus existe, querendo esses tolos ou não, Deus existe. E eu quero dizer para você, Ele não abre mão de você, então fale com Ele, creia nele, e por mais que Ele pareça em silêncio, Ele irá falar com você. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.